acontece todas as quintas. A gente traz o nosso papo da semana com o Dr. Álvaro Luiz, sempre no oferecimento da Clínica Pai, que é a prestadora Álvaro Ernesto, tem tratamento de transtornos mentais, dependência química, tem agora também odontologia, fonoaudiologia, também psicologia, viu? A Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, em Camamu. O telefone é o 7332552488. Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Dê uma passadinha lá e confira. Bom, no nosso papo da semana de hoje, a gente vai falar dentro ainda daqueles assuntos de saúde que a gente sempre traz aqui, sobre métodos contraceptivos. Foi até uma indicação de um ouvinte, ou seja, os anticoncepcionais, e a gente vai também trazer um foco voltado para a esterilização masculina. Doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Souza, boa tarde, Rony, e boa tarde aos ouvintes da Litoral, um ouvinte que para a gente na rua, né, para incentivar essa prestação de serviço que fazemos aqui no horário do meio-dia. Pois é, e ainda a gente encontra. Muita gente poderia fazer, não faz, doutor? Às vezes até discrimina, né? É verdade. Darwin, o autor da teoria da evolução, disse que ele falava, né, ele dando um exemplo assim, da competitividade na evolução, ele dizia que o galo mais vistoso, das penas mais coloridas, atraía mais rápido a galinha, mas atraía também o predador. Do mesmo jeito que as pessoas que se destacam atraem mais outras pessoas em volta, né, incentivando, contribuindo, olhando, mas atrai também os indivíduos que querem derrubar a pessoa. Mas a gente está com a maioria, viu, doutor? A gente está com a maioria aqui, porque essa prestação de serviço não tem preço, a verdade é essa. É uma verdade. Então, o que eu ouço falar, e isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade, aumenta esse compromisso. Doutor, vamos falar aqui de concepção, métodos contraceptivos, o que vem a ser isso? Contraceptivos ou anticoncepcionais, né? É um método para evitar a concepção, para evitar a gestação, para evitar a gravidez. Então é disso que nós estamos falando desde a semana passada e é disso que nós continuaremos falando hoje. Resumidamente, para que a gente dê sequência ao que estavam falando, os métodos contraceptivos, eles podem ser hormonais, né, como a pílula, como aquela injeção, pode ser mecânicos, como o DIU, como a camisinha, pode ser cirúrgico, como o ligamento de trompa e a vasectomia, que é o que você propõe hoje, falar como um destaque. A vasectomia é um método anticoncepcional cirúrgico dito irreversível, mas que tem a chance de poder reverter, embora com uma certa dificuldade. Antigamente se dizia irreversível, mas hoje já pode se reverter. Agora, doutor, avaliando cada pessoa, quem pode utilizar esses métodos contraceptivos? Existe uma regra na área da medicina para que isso aconteça? Existe uma regra geral. Por exemplo, nas pessoas mais jovens é mais comum se utilizar os métodos hormonais, a pílula, a famosa pílula anticoncepcional hormonal, ou a injeção hormonal, ou ainda o preservativo, a camisinha, o condom. E não é muito comum no nosso meio, nós não temos muito esse costume de usar a camisinha, o preservativo feminino, e não temos muito costume de usar outros métodos, como métodos que utilizam geleias espermicidas que matam o espermatozoide, ou diafragma, né, que é uma membrana que se coloca na mulher na hora do ato sexual. Não temos também grande segurança com o método natural, que é a famosa tabelinha, que
que facilita, ou que melhor, que indica as relações sexuais nos dias que provavelmente não são férteis no ciclo feminino. Vale se ressaltar que, falando na questão de segurança, principalmente no que diz respeito à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a camisinha é o mais seguro. Depois do advento da AIDS, né, que no início não tinha nenhum tratamento, hoje tem um tratamento que controla a evolução da doença e permite que a pessoa fique viva durante anos. No início, quando a AIDS matava todas as pessoas que tinham se contaminado, então a camisinha se tornou um método anticoncepcional de escolha, porque ao mesmo tempo que prevenia a gravidez, prevenia também as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Vamos falar do homem agora, doutor, porque como se trata desse assunto com o homem, ainda existe aí uma barreira muito grande, mas o que vem a ser especificamente a vasectomia? A vasectomia é uma cirurgia relativamente simples. Na minha formação como médico em Salvador, eu passei mais de 5 anos na área da ginecologia e da obstetrícia. Passei uns 3 anos na área da urologia, na clínica AMEP, com o cirurgião, doutor Guilherme, urologista, e mais alguns outros cirurgiões, onde eu ajudava e até fazia algumas cirurgias, eu aprendi a fazer algumas cirurgias urológicas, e essa cirurgia é uma cirurgia que pode ser uma clínica, ela é uma cirurgia ambulatorial. O paciente pode ir para o mesmo dia da cirurgia, algumas horas após a cirurgia. E é simples, feita com anestesia local, e quando o médico domina a técnica cirúrgica, ela é uma cirurgia para ser feita em meia hora ou menos, e o paciente para que ele possa voltar à sua residência. Quais são os riscos? Erro de técnica, porque a cirurgia ela é feita da seguinte maneira: se pega a bolsa escrotal, né, onde está dentro do testículo, lateralmente, próximo à virilha, faz um corte de 1 a 2 centímetros, esteriliza um cordão onde passa o nervo, onde passa os vasos sanguíneos, artéria e veia, e onde passa um conduto, que é o canal deferente, que é onde circula o sêmen, e onde o espermatozoide é levado a se juntar com o líquido para formar o esperma. Então, se o cirurgião é uma pessoa experiente, sabe fazer, sabe operar a técnica, ele vai separar para não cortar o nervo, não cortar os vasos, as artérias e a veia, e vai interromper o fluxo no canal deferente. Quando ele interrompe esse fluxo, quando ele secciona, quando ele corta e liga com uma linha, com um cordão, com fio de sutura, quando ele liga, ele interrompe a passagem dos espermatozoides, e aí ele está esterilizando o homem. Aí está impedindo que o homem possa fertilizar o óvulo feminino. Enquanto ao grau de eficiência dessa cirurgia? Bom, as falhas, todos os métodos têm índice de falha, mas no caso, a falha, ela se deve muito mais a uma determinada imprudência, porque logo depois que se faz a vasectomia, ainda há espermatozoides no líquido esperma. Porque quando se faz a vasectomia, o homem não deixa de ejacular, não, ele ejacula no volume, só não tem espermatozoide, quer dizer, tem o líquido esperma, mas não tem a célula que fecunda, que é o espermatozoide. De modo que, logo quando é feito nas primeiras semanas, no primeiro mês, ainda há espermatozoide ali. E se a pessoa for ter uma relação sexual nos primeiros dias, na primeira semana, no primeiro mês, tem o risco de fertilizar a mulher e de causar uma gravidez. Então, precisa que o homem demore algum tempo e que se certifique de que não há mais quantidade de espermatozoide ao ponto de engravidar a mulher, fazendo o espermograma. 15 dias, um mês depois, 2 meses depois,
até ele ter certeza de que não está mais com capacidade de engravidar. Podemos dizer que a segurança seria, pelo menos nesse período, usar aí tem de usar um outro método, no caso a camisinha, o preservativo, né? Ou a mulher usar a pílula anticoncepcional, enfim, ou a mulher usar a pílula e usar o preservativo, para só depois que o espermograma autorizar que não há mais espermatozoide no esperma dele, aí ele voltar a uma relação sexual normal, sem medo de engravidar. Especificamente nesse procedimento, que nós podemos dizer que é indicado a fazer? Bom, os homens que já tiveram filhos, os homens, por exemplo, homens acima de 30 anos de idade, que já tiveram mais de um filho, 2 filhos, em diante, 2, 3 filhos, né? Porque que tem um casamento estável, portanto, que não pretendam mais engravidar, porque quando o homem é solteiro, ele pode estar pensando, olha, se eu me casar de novo, a nova mulher pode querer uma gravidez, então homens casados, casamento estável, mais de 2 filhos, mais de 30 anos de idade, estaria indicado, é um procedimento relativamente simples, ambulatorial, que não é muito feito em nosso meio, que não é muito divulgado, mas que a Secretaria de Saúde poderia divulgar mais, poderiam fazer campanha, mesmo porque o custo de uma cirurgia dessa é muito menor do que o da cirurgia de ligamento de trompa. É menos invasivo também. Menos invasivo, né? É ambulatorial, a outra é feita no centro cirúrgico, embora também seja uma cirurgia relativamente simples, mas vai na cavidade abdominal. O Lucas Silva justamente perguntou essa questão da idade, e a doutora Álvaro acabou de responder, na idade que é ideal para fazer, que é indicada para fazer a vasectomia. Na verdade, em qualquer idade, não é, Lucas? Em qualquer idade pode se fazer, mas a indicação, né, o critério é melhor após 30 anos, uma pessoa casada, casamento estável, que tenha mais de 2 filhos. Doutor, agora, a gente percebe também que existem alguns mitos em torno desse procedimento vasectomia, né? É verdade. Por exemplo, nós temos um questionamento aqui. Homens submetidos a esse tipo de tratamento poderão perder a masculinidade? Não. Aí é mais psicológico? Não poderão perder em consequência da cirurgia que não tem a complicação. Pelo seguinte, o que é o esperma? O esperma é um líquido ejaculado numa quantidade de mais ou menos 3 a 4 ml, 3 a 4 mililitros, né, que contém 3 porções. Uma delas é o líquido da vesícula seminal, que dá a viscosidade dele, o líquido produzido pela próstata, que dá a cor esbranquiçada do esperma, e a célula germinativa chamada espermatozoide. Ora, se você colocasse isso num tubo de ensaio, se colocasse no tubo de ensaio os 4 ml, você nem poderia medir a quantidade de espermatozoide tão pequenininho que ele ocuparia nesse tubo de ensaio. Ou seja, praticamente tudo no esperma não é espermatozoide. O espermatozoide é só um pouquinho, porque são células microscópicas, muito pequenas, e que ocupam um volume muito diminuto. Por isso mesmo, a pessoa que faz a vasectomia, ela continua ejaculando a mesma quantidade praticamente de esperma e não vai notar que deixou de ter o espermatozoide. Então, ela não vai deixar de ter ereção, ela não vai deixar de ter ejaculação, ela só vai deixar de fertilizar a mulher, porque o líquido não tem a célula germinativa espermatozoide. Olha, Tiago Fonseca tem aqui uma indagação. O que acontece com os espermatozoides depois se cortam ali, né, os diferentes? São os canais onde passam, né? Depois se cortam os canais, né, os condutos seminais, os canais deferentes, os espermatozoides são como as células da pele que morrem, né? O próprio organismo absorve. Nós absorvemos células da pele, células na boca, células no intestino, em todo lugar, permanentemente, 24 horas por dia, células estão morrendo e sendo reabsorvidas, morrem e reabsorvidas, como folhas que caem no chão e vão apodrecendo, sendo reabsorvidas. Então,
O volume é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que o organismo faz isso com a maior naturalidade. E sem o estímulo da produção do espermatozoide, cada dia vai produzindo menos, e isso não tem nenhum problema para o organismo. Doutor, depois de uma cirurgia como essa, não há nenhuma complicação em relação à libido, né? Não, a libido é o desejo sexual, né? O desejo sexual não muda com a cirurgia de vasectomia. O desejo sexual, ele está ligado ao hormônio masculino, que é a testosterona. E a testosterona, ela é produzida em células do testículo, mas que não tem nada a ver com as células que produzem os espermatozoides. De modo que as pessoas que fazem vasectomia vão continuar produzindo hormônio masculino, a testosterona, e é a testosterona a responsável pela virilidade, pela atitude masculina, né, pela agressividade natural masculina e também pela libido. Tanto é verdade que quando a mulher tem baixo libido, ela é medicada com hormônio masculino em pequena quantidade, a testosterona. A testosterona dá o libido no homem e dá na mulher. E serve de medicamento, de remédio, quando a libido está baixa. Então também não tem nada a ver com ereção, com potência? Não tem nem a ver com ereção, não tem a ver com libido. Então não tem a ver com potência sexual, nem tem a ver com vontade, com desejo, com libido. Mas aí já é uma outra questão, varia de pessoa para pessoa, envolve também os aspectos psicológicos, né? Com certeza, tudo envolve os aspectos psicológicos, né? Você lembra que, no caso do homem, existe uma fantasia muito grande, que eles representam não só um órgão físico, né? Um órgão, a porção do organismo, mas um simbolismo enorme, um simbolismo tão grande ao ponto de os sonhos, né, as fantasias masculinas, a maioria das fantasias masculinas, todos girarem em torno do pênis, todos girarem em torno da potência sexual. Não é à toa que os garotos de 16, 17, 18 anos estão aí usando medicamentos para aumentar a potência sexual, né? Estão usando todos esses medicamentos que os adultos usam quando tem dificuldade de ereção, e os jovens estão usando porque eles ficam seguros e acham que aquilo dá mais segurança. Historicamente falando, nós tínhamos aí, nos antigos, quem tinha mais filhos, poderia se considerar mais macho, mais homem. Com certeza, Fito, a masculinidade já foi medida pela quantidade de filhos, a masculinidade já foi medida pela quantidade de mulheres que a pessoa tinha, né? Sempre, durante toda a história da humanidade, houve sempre coisas fantasiosas em relação à virilidade masculina, em relação ao falo, né? O falo que é a representação simbólica do pênis masculino. E isso não tem nada a ver, a vasectomia não vai interferir em nada disso, a não ser na geração. Em nada disso. A vasectomia é um método seguro, a vasectomia é um método prático, simples e poderia ser mais usado, mas nossa cultura, nossa maneira de ser, inclusive por conta ainda de uma atitude um pouco machista, né, onde o homem ainda se preserva de algumas coisas e tal, e impõe isso à mulher. A mulher faz muito mais ligamento de trompa do que o homem faz vasectomia. Afinal, a mulher se sacrifica mais pelo casal, né, doutor? Normalmente se sacrifica mais, a mulher vai mais ao posto de saúde. Isso aí são as estatísticas. A mulher cuida mais da saúde, a mulher é quem normalmente leva o homem a procurar o posto de saúde, o médico. Ela tem uma proximidade muito maior com o serviço de saúde, e por isso mesmo o Ministério da Saúde, sabendo disso, atrai a família através da mulher. Doutor, para a gente terminar esse nosso papo da semana de hoje, interessantíssimo, inclusive derrubando mitos aqui nesse programa, as pessoas que estão nos ouvindo com certeza tiram muito proveito desse nosso papo aqui todas as quintas. A gente poderia adiantar o assunto da próxima semana? O senhor tinha projetado outra coisa, inclusive, para você. Mas então é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, né?
A gente tem uma forma de proceder onde nós vamos buscar as informações nos grandes veículos de comunicação que estão sujeitos a pressões naturais, pressões políticas, pressões comerciais e tal. Nós no capitalismo não estamos livres das pressões naturais, inclusive, do capitalismo. Mas quando a gente quer ir a fundo no assunto, nós temos que examinar os documentos primários, as fontes, por exemplo, o documento, a certidão que saiu do cartório, nós temos que analisar o documento original e tal. Então, nós vamos falar sobre alguns mitos sociais e políticos, inclusive administrativos, de gestão, né, relativo a esses acontecimentos atuais. Né? Quando, por exemplo, por que não se consegue vencer a criminalidade o que é que os estudiosos dizem a criminalidade? Por que há esse mal que ninguém consegue resolver? Né? Por que os gestores utilizam a máquina pública desenfreadamente para fazer publicidade, mentirosamente para fazer publicidade, enganando o povo? E por aí nós vamos pegar documentos originais na fonte para discutir problemas de interesse da comunidade, de interesse próprio, mas trazendo documentos da fonte, informações corretas, né, para que o povo não fique enganado pelas manchetes fantasiosas e ludibriantes do dia a dia. Bom, nós temos um ouvinte aqui antes disso ir embora, e a participação do ouvinte para a gente é primordial nesse aspecto. Vamos lá, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação, que pena. Doutor Álvaro, muito obrigado pela participação de hoje aqui no nosso programa eleitoral. Quinta-feira que vem, Deus permitindo, encontro marcado aqui mais uma vez. Obrigado, Vitor. Só quero dizer que o dia 18 é um dia de combate à violência contra a criança e adolescente, e que esse tema poderá estar incluído nesse mix que nós vamos fazer na próxima semana, na quinta-feira. Obrigado a todos e boa tarde. Ok, boa tarde, doutor Álvaro, aqui trazendo sempre informações importantes nesse nosso papo da semana, todas as quintas aqui no programa Alô Litoral no 95,7.